Agora nós vamos receber, então, o Feizi Masrour Milani. Ele vai abordar temas relacionados à educação para a paz. Professor da Universidade do Estado da Bahia, no programa de Integração, Academia e Serviço Comunidade em Salvador, bem como da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. É autor de inúmeros livros, como A Cultura da Paz e Violência, Papel e Desafios da Escola. Está combinado. Construindo um Pacto de Convivência na Escola. E Cultura da Paz, Estratégias, Mapas e Bússolas. Professor, fique à vontade. Eu também vou para frente. Boa tarde. Prazer muito grande. Sim. Senão eu vou levar bronca. Nós temos jovens que estarão à disposição de vocês nos corredores para distribuir filipetas caso haja alguma dúvida, perguntas que vocês queiram fazer. Levantem as mãos, os jovens. Atenção, olha só, olha só. Então, basta levantar a mão que eles vão até vocês e entregam uma filipeta caso haja pergunta à medida que a gente vai fazendo, né, as apresentações. Para que a gente tenha tempo, a gente, então, pede que vocês já comecem, iniciem esse processo para que a gente ganhe tempo no final. Ok? Obrigada, professor. Desconta. Um prazer muito grande estar aqui em Campinas com vocês, nesse Fórum da Paz. Realmente é empolgante ver a iniciativa, né, de uma prefeitura em mobilizar, né, vários atores sociais, mobilizar os grupos religiosos, as escolas, as ONGs, o empresariado, para discutir essa construção tão importante, tão urgente, tão necessária. Esse aqui é basicamente o roteiro da minha apresentação. Vou começar com algumas reflexões de um buscador, não sou mais do que isso. Discutir a paz, se é um direito humano ou é um dever de humanidade, né? Falar um pouco sobre o mito da neutralidade de valores, questionar 6 premissas muito comuns, muito frequentes na nossa forma de discutir esse tema, apresentar 4 barreiras importantes para a cultura da paz, daí apresentar rapidamente 12 ênfases programáticas dos programas de educação para a paz que eu estudei na minha pesquisa de doutorado e, por fim, também falar alguma coisa sobre os pactos de convivência em sala de aula. Aí amanhã de manhã, quando eu terminar, a gente pode... não é até amanhã, é só hoje? Ok. Bom, hoje seria o aniversário de meu pai. Estaria completando 89 anos, então eu peço permissão de vocês para dedicar a minha modesta contribuição para esse fórum à memória dele. Meu pai, pode passar, era um grande contador de histórias e eu também vou começar contando uma história. Era uma vez um monge que caminhava com seus discípulos à beira de um rio. E de repente ele viu uma criança sendo carregada pela correnteza. Imediatamente ele pulou dentro da água e conseguiu tirar a criança. Na hora que ele ia saindo do rio, viu que outra criança também estava sendo carregada pela correnteza, voltou, tirou essa criança e de novo repetiu outra criança. Então, depois que ele já tinha tirado umas 4 crianças, ele virou para os discípulos e disse: corram o rio acima e descubram quem é que está jogando essas crianças. Ou seja, não adianta eu ficar tirando uma de criança em criança, se tem alguém rio acima jogando as crianças dentro da água. E eu acho que falta nós nos questionarmos quem é que está jogando as crianças no rio, né? Falta nós pararmos de olhar para as coisas como fatos isolados e enxergarmos os processos mais amplos, os processos da cultura, da história,
Por que estamos na situação que estamos? Falta sairmos da posição de queixa e lamúria e impotência e irmos para um lugar onde possamos dizer, bom, isso é o que está acontecendo, isso é como as coisas estão agora, mas na verdade elas não foram sempre assim. E muito menos elas terão que ser assim no futuro. Porque o futuro não é a repetição do passado. Se fosse, nós estaríamos lá na Idade das Cavernas ainda. Então, a humanidade, pode passar, precisa, nós como seres humanos, precisamos fazer esses questionamentos e precisamos não ficar olhando, tentando viajar, olhando pelo retrovisor, né? Porque o retrovisor é o passado, nós precisamos olhar para o futuro não é a repetição do passado. Mas quando a gente olha no retrovisor, existe sempre um ponto cego. E o ponto cego é muito difícil da gente discernir, porque nós estamos para a nossa cultura assim como o peixe está para a água. O peixe não tem consciência da água, o peixe não enxerga a água, não sabe que existe uma coisa chamada água, ele simplesmente está imerso na água. Quando é que o peixe descobre que existe uma coisa chamada água e outra chamada não água? É quando ele é retirado da água. Aí ele se dá conta que havia algo em torno dele que ele não enxergava e que esse algo era a cultura, era a água. No caso do ser humano, esse algo que nos rodeia, nos permeia, né, e que nós não conseguimos enxergar é a cultura. Nenhum de nós consegue enxergar a cultura dentro da qual está imerso. Ou a gente precisa sair dela para poder olhar de fora, ou a gente precisa fazer um baita exercício de desapego e de distanciamento, de poder olhar para as coisas de fora, como observador. Então, por exemplo, quando a gente vê a situação que tem hoje nos Estados Unidos, não hoje, há muitos anos, com a questão da venda das armas, o direito a possuir armas, e até onde eu consegui estudar, a única coisa que uma arma serve é para matar. Eu não conheço nenhuma outra utilidade para as armas, né? E o direito à arma está acima do direito à vida. Então, quando nós, que não estamos imersos nessa cultura, olhamos daqui de fora, a gente não consegue entender como é possível que uma nação tão desenvolvida, tão rica, um povo com tantas qualidades positivas, com tantas competências, né, não consegue enxergar o óbvio, que a arma foi feita para matar, e quanto mais armas estão circulando, maior a probabilidade de haver mortes. Então, os defensores lá da questão da arma dizem que são problemas mentais, né? Mas ou eles estão insinuando que os norte-americanos são mais loucos do que o resto do mundo, ou não estão percebendo que problemas mentais existem, pessoas com problemas mentais existem no mundo inteiro. Mas massacres como ocorrem lá regularmente só existem lá. Então, é fácil para a gente olhar daqui e enxergar o absurdo dessa situação. Vocês sabem que agora a proposta e alguns estados dos Estados Unidos já estão fazendo isso, treinando os professores para irem armados para a escola, né? Já tem estados onde professores foram treinados e é anunciado aos estudantes que tem professores armados aqui dentro. Ninguém sabe quem são, ficam tentando adivinhar, porque a melhor forma de responder à possibilidade de um ataque desses é ter professores armados para matar o aluno que resolveu atirar em todo mundo. Então, é algo, como eu disse, para nós que não estamos mergulhados nessa cultura, é muito fácil perceber o grau de insanidade da situação e das propostas que se fazem. Mas é fácil ver o problema dos outros e os nossos. Tratando da mesma questão do como a sociedade lida com o fenômeno da violência, né, o enfrentamento à violência. Então,
Qual é a água que nos rodeia aqui, né? O pensamento individualista, egocêntrico, egoísta. Não, eu não preciso me preocupar com o problema da criminalidade, da violência, porque eu dobrei o tamanho do muro da minha casa. Não, só o muro não é suficiente, eu botei cerca elétrica. Não, eu também botei câmeras, e agora tem um vigilante, tem cachorro no quintal, e eu vou blindar o meu carro. São todas soluções individualistas, que não resolvem problema nenhum, porque no final das contas a sociedade continua com esses índices exorbitantes de homicídios. Outra coisa que a gente não consegue enxergar, né? Somos o país com as taxas mais estamos entre os países com as taxas mais altas de homicídio do mundo. Nem os Estados Unidos, com esses tiroteios, conseguem se comparar ao Brasil, onde todo ano, pelo menos 50 mil pessoas são assassinadas por armas de fogo. 50 mil pessoas. Nem na frente de guerra morre tanta gente todo ano. E nós continuamos achando e dizendo, não, nós somos um povo pacífico, né? E não precisamos de programas de educação para a paz. Porque a Espanha, que tem índices de assassinato, de homicídio 100 vezes menor do que o Brasil, tem programas de educação para a paz em todos os níveis, tem doutorado em educação para a paz. Portugal, vários outros países que nem se comparam os índices de violência com o nosso, investem pesado em educação para a paz, porque já entenderam que esse é o caminho, mas o Brasil não precisa se preocupar com isso, porque nós somos um povo pacífico, nós somos um povo acolhedor, né? Nós não temos racismo, nós não temos esses problemas, né? O último país a abolir a escravidão foi o Brasil, porque falaram que agora faz 130 anos, e foi o primeiro, né, a se proclamar uma democracia racial, que até hoje está se procurando e não se encontrou. Então, precisamos sair um pouco dessa água e olhar de uma forma mais distanciada, mais serena, mais crítica, mais analítica, para as coisas óbvias, absolutamente óbvias, que a gente não enxerga. Porque já dizia Nelson Rodrigues que o óbvio é muito difícil de ser enxergado. E aí, outra coisa óbvia é assim, se você não é parte do problema, não pode ser parte da solução. Eu costumava dizer assim, ou você é parte do problema ou você é parte da solução, mas esse é um raciocínio dualista e não é real, né? O real é, se eu não percebo como que as minhas ações ou as minhas não ações contribuem para esse problema, então eu não tenho nada a contribuir para esse problema, para a solução desse problema. Eu preciso saber qual é a minha parte. Porque eu nem botei esse slide, porque sabia que essa frase ia ser repetida milhares de vezes, e é uma das minhas 2 frases favoritas, é a frase de Mahatma Gandhi, seja você mesmo a mudança que deseja ver no mundo, né? Então, o que isso tem a ver com a escola, né? É que em tantos trabalhos que eu já fiz, em tantos lugares do Brasil, em tantas escolas públicas e privadas, sempre me chamou a atenção um fato muito interessante. Quando a gente discute com os professores a situação da violência na escola e o que pode ser feito pela cultura da paz, os professores têm várias propostas muito boas, todas elas direcionadas aos alunos, aos pais e, no máximo, aos demais funcionários da escola. Os professores nunca se incluem como parte do problema e, consequentemente, como parte da solução. Ou seja, a violência sempre é dos outros. Os outros têm que aprender a ser melhores, os outros têm que aprender a viver em paz, os outros têm que aprender a dialogar, a respeitar. Então, como é que a gente quer construir uma cultura de paz dentro da escola, se a gente, né, enquanto professor, não se percebe também como parte do problema, seja pelo que fazemos, seja pelo que não fazemos? Pode passar.
E Molière então nos diz: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Porque aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente escolhe não fazer, é uma escolha. Então, toda escolha, nós somos moralmente responsáveis por ela. Seja a escolha de agir, seja a escolha de não agir. Seja a escolha de tentar fazer alguma coisa, ou a escolha de ficar observando e reclamando e criticando e procurando alguém ou algo a quem possamos culpar. Então, somos responsáveis de um jeito ou de outro. E aí, trago essa conclusão de um trabalho de Meyer e Lossell, que diz o seguinte: quando educadores, pais e instituições se posicionam perante os adolescentes com uma neutralidade de valores, ou evitando mencioná-los, inadvertidamente terminaram por ensinar a ausência de valores como valor primário. E isto tem gerado em muitos jovens a crença de que cada um só é responsável por seus atos de acordo com seus próprios critérios de certo e errado. Gente, se houver qualquer coincidência do que esses autores estão descrevendo com o nosso cenário aqui, não é coincidência, né? Por que vocês jogaram gasolina e queimaram o índio que estava dormindo no ponto de ônibus? Porque eu estava entediado. Né? Aí me deu vontade. São meus critérios de certo e errado. E nós achamos também, né? Olha a água aqui que nós estamos imersos, que nós não devemos trabalhar a questão de valores na escola, porque valores é uma escolha pessoal. Mas veja, quando eu digo que é uma escolha, escolha pressupõe ter opções, ter alternativas. Se nós não estamos transmitindo nossos valores claramente para os nossos filhos e também para os alunos, eles vão escolher entre o que e o que. Os únicos valores que eles vão ter acesso e conhecimento são os, enfim, não sei qual o nome, antivalores que estão pulverizados, né, em várias formas de comunicação, de mídia, enfim, que são antivalores. É o isolamento, é o individualismo, é o egoísmo, né? É o hedonismo, né? A busca do prazer instantâneo. Então nós precisamos sair de dentro dessa água e perceber que adianta, né? Eu falava com Rebeca, a filha dela estudou numa escola que eu conheço, onde a questão dos valores é bastante trabalhada. De uma forma não confessional, não denominacional, né? Mas de uma forma transversal, de uma forma transcultural, de uma forma transreligiosa, e a diferença que isso faz na formação das crianças e dos jovens. Pode passar, por favor? Então, a gente precisa se dar conta que paz não surge por geração espontânea. E isso parece bem óbvio, mas de novo, óbvio é difícil de ser percebido, porque quando a gente pega 30, 40 crianças e coloca numa sala de aula e diz, olha, convivam, se respeitem, lidem com a diversidade, sem oferecer apoio, orientação, sem oferecer os meios para que eles aprendam a lidar com essas diferenças, sem trabalhar na direção de promover esse respeito, essa inclusão, esse diálogo, nós estamos acreditando em geração espontânea. E geração espontânea não existe. Então, o que nós precisamos é aprender a cultivar, né, de forma sistemática, de forma intencional. Não ocorre por acaso, tem que ser intencional, tem que ser programado, tem que ser avaliado, tem que ser continuamente reforçado. Eu disse duas frases favoritas, né? Uma é a de Gandhi, a outra é essa, de Baha'u'lláh. E Baha'u'lláh diz, a melhora do mundo pode ser realizada através de ações puras e boas, de conduta louvável e digna. E essa frase tem muita coisa embutida nela para meditar. A primeira coisa que eu vejo é, a melhora do mundo pode ser realizada. Essa é uma afirmação poderosa,
que a gente precisa meditar sobre isso. A melhora do mundo pode ser realizada. Existe todo um esforço para fazer a gente acreditar o contrário, de que as coisas não têm jeito, de que as coisas estão fora das minhas possibilidades, de que isso é demais para mim. De fato, tem muita coisa que está fora do meu alcance. Mas aí, por que eu fico olhando só para o que está fora do meu alcance e não olho para as coisas que estão ao meu alcance? As coisas que eu posso influenciar, que eu posso contribuir, que eu posso mudar. Então, sim, a melhora do mundo pode ser realizada. E a frase também nos diz o como, através de ações puras e boas. Então, a ação pura é aquela que não tem uma outra intenção, o desejo é realizar algo que seja bom. Uma ação boa é aquela cujos frutos são bons, é bom para mim, é bom para o outro, é bom para a coletividade. E conduta, que fala de comportamento, não é só ações pontuais, mas é a sua maneira de viver que seja louvável e digna. Então, são as minhas duas frases favoritas, eu sempre gosto de trazê-las. Por favor, pode passar. E aí a nossa Mafalda tá ali, liga a televisão e aí diz: use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Aí ela mesma para e pensa: e o que nós somos? Os malditos sabem que nós ainda não sabemos, né? E essa é a chave. Nós precisamos partir em busca de compreender nossa verdadeira natureza, nossa natureza humana, a essência dela, para não sermos simplesmente marionetes conduzidos pelos modismos, pelo consumismo e por tantas outras ideologias que estão por aí. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que os meninos de rua roubam? Eu queria ouvir umas 3 ou 4 respostas. Quem pode dar uma contribuição para essa pergunta? Por que os meninos de rua roubam? Pode levantar a mão, gritar que eu vou ouvir. Aprenderam com alguém. Muito bem. Outra. Não tem os seus direitos de sobrevivência respeitados. Outra. Não tem oportunidades. O que mais? Oi. Não tem, querem ter. Ok, já temos 4. A última aqui. Diga. Só um minutinho. Aqui, depois você e a gente encerra. Diga. Ok, foi a solução, a melhor solução que eles puderam encontrar. Cadê? Eles roubam porque parte dos políticos brasileiros, parte dos empresários brasileiros são donos das videiras de drogas. E isso gera uma grande violência, e isso gera um grande número de gente presa. O que a gente tem nesse país, e o que a gente tem de gente que é a favor de prender todo mundo. Então, a boa parte dos nossos alunos tem alguém que está preso na família e vive a violência e consequência do tráfico de drogas no Brasil. Certo. Enquanto a gente não mexer diretamente nesse assunto, que é o tráfico de drogas que gera essa violência toda, que você falou, a gente vai estar continuando a jogar nas nossas crianças no mundo. Não vai adiantar. A gente tem que falar sim da cultura de paz, né? Mas inclusive a minha pergunta é essa. Então, vamos lá, porque isso aqui era só uma pegadinha, não é o tema. É só uma pegadinha. Sabe por quê? Porque nessa pergunta está embutida uma afirmação. A afirmação que está embutida aqui é que todos os meninos de rua roubam. E isso absolutamente não é verdade. Por isso, todas as respostas que vocês deram, elas estão corretas, mas também estão erradas. Exatamente como a história dos 6 cegos que foram entrar em contato com o elefante, que Arun Gandhi contou de manhã. Cada um tocou numa parte e achou que tinha enxergado o elefante como um todo.
Eu trouxe essa pegadinha para a gente falar um pouco sobre premissas. Porque a questão é que as nossas premissas... O que são premissas ou pressupostos, né? São crenças, conceitos, ideias, valores, né? Conceitos ou preconceitos, são ideias ou ideologias que a gente toma, que a gente dá a elas o status de verdades. Verdades tão fundamentais que a gente usa elas como base dos nossos modelos mentais, como fundamento dos nossos modelos mentais, do nosso raciocínio. E o problema é que quando você coloca ali a base da casa, você constrói a base e depois constrói a casa. Depois que você começa a construir a casa, você não vê mais os fundamentos dela. Elas estão ali embaixo, dentro da terra. E o problema das premissas e dos pressupostos é que muitas vezes eles são inconscientes. A gente não tem clareza das premissas sobre a partir das quais a gente está analisando as questões e encarando a nós próprios. Então, é muito importante a gente questionar uma série de premissas. Sério? Ok. Então, um dos problemas que muitos professores trazem é a questão da agressividade dos alunos. E eu vou mostrar aqui para vocês 4 indivíduos que, ao longo da história do mundo, foram identificados com os índices mais altos de agressividade. Pode passar. Esse é um deles. Pode passar outro, mais um. E até uma mulher com índice altíssimo de agressividade. Pode passar? E aí eu aproveito para apresentar a vocês. No canto superior esquerdo, Mahatma Gandhi. Ao lado dele, Irmã Dulce. Aqui embaixo, Nelson Mandela. E à direita, Martin Luther King. Tá? E por que eu trouxe eles como exemplos de agressividade? Isso também Arun Gandhi falou hoje de manhã, usando... o exemplo da eletricidade, né? Pode passar? A agressividade é uma energia, né, do ser humano. Isso é uma mão levantada? Tá, pode ser no final? Pode. Hein? Pode... Sim. Que bom. Ah, sim. Aí seria uma frase sem a premissa. Porque na frase, por que os meninos de rua roubam, há uma premissa nas entrelinhas, que dá a entender que todos roubam. Mas se a frase fosse, por que há meninos que roubam, estaria correta. Há meninos de rua que roubam, assim como a maioria não rouba, né? Então, sim, um bom exemplo do uso da língua, né? Então, veja, a agressividade é uma energia, uma característica humana que inclusive os recém-nascidos já apresentam, não vai dar tempo de falar tudo isso, mas enfim, ela é uma polaridade que vai da agressividade para passividade. Passividade não tem nada a ver com pacífico, com paz, tem a ver com passivo, né? E todos nós temos tanto agressividade quanto passividade, e ambas as energias são muito importantes em diferentes situações da vida da gente. Então, quando você estiver lidando com uma criança ou um jovem que tem uma agressividade muito grande, lembre-se dos 4 exemplos que eu dei aqui, porque eram pessoas que tinham agressividade, ou seja, essa impossibilidade de aceitar as coisas como elas estão, de querer romper com o status quo e mudar a realidade do mundo. Graças a Deus, essas pessoas existiram com a sua agressividade altíssima e encontraram formas construtivas de canalizar a sua agressividade. É claro que se a agressividade não for bem canalizada, ela pode levar à agressão. Mas a agressão,
é apenas a agressividade mal canalizada. Ela bem canalizada leva pessoas, isso é mito. Vamos para a próxima, é que a violência é inerente ao ser humano, né? Isso não tem nenhum fundamento científico, isso foi rejeitado pelos maiores cientistas do mundo que se reuniram em Sevilha em 1986, emitiram uma linda declaração afirmando claramente, não há raiz biológica, não há raiz genética para a violência. A violência é um comportamento aprendido, socialmente aprendido. Da mesma forma, eu que acrescento, a paz também é um comportamento a ser aprendido. Então, não é inerente ao ser humano, isso é mito. Pode passar? A violência é uma entidade com existência própria. Ah, mas é óbvio que isso não é um mito. Sim, mas a gente vive dizendo, quando a violência chegou aqui em Campinas, chegou como? Pela rodoviária ou pelo aeroporto? Eu não entendi. Porque a violência agora que aumentou. Aumentou como? De peso, de altura, né? Ela não chegou, gente. É porque a gente está assumindo esses comportamentos. A violência não anda, ela não cresce, ela não muda de lugar, de cidade. Pode passar. Outra premissa importantíssima para ser desconstruída, que pobreza é causa de violência. A verdade é o oposto. A violência é causa de pobreza. Se você vai para um bairro, e aí depois você pode, se quiser, né, debater e acrescentar nisso, quando num bairro começa a aumentar a criminalidade, o bairro começa a empobrecer. Por vários motivos. As pessoas começam a gastar mais dinheiro com segurança, dinheiro que poderiam usar para a sua educação, para a sua saúde, para outras coisas, elas começam a gastar com cadeado, com muro, com cerca elétrica, com vigia, com isso e aquilo. Aqueles empreendedores que têm lá o seu negócio, a padaria, a farmácia, não sei o quê, eles são afugentados, eles mudam de bairro, e os jovens que têm expectativa de alguma coisa melhor na vida, o sonho deles passa a ser mudar embora daquele bairro. Então, é um mecanismo altamente perverso que submete as pessoas, e aqueles que tentam furar esse bloqueio, tentam furar saindo do bairro, o que afunda mais ainda ele em todos os sentidos. Espera aí que você está com pressa. Eu estou, mas nem tanto. Vamos lá. Então, aqui embaixo tem digamos, o fato. As disparidades econômicas, a exclusão social e a falta de perspectivas, essas três coisas, cada uma delas é uma forma de violência. Violência estrutural. E essa violência estrutural, ela se torna causa da violência interpessoal, que é aquela que afeta a gente diretamente e a gente se queixa, porque a violência estrutural é bem difícil de ser percebida. Então, não é a pobreza, é a disparidade econômica, é a falta de perspectivas, é a exclusão. Pode passar? Cultura de paz implica em ausência de conflitos, de forma nenhuma. Cultura de paz implica da gente aprender a lidar com os conflitos de uma forma dialogada, negociada, respeitosa, que contribua para o crescimento e melhoria de todos. Pode passar. A outra premissa é bem interessante, é uma bem forte na nossa cultura nacional. A premissa do tudo ou nada. Ou mudamos tudo de uma vez só, ou então não adianta fazer nada. Essa ideia, né, já abortou muitas coisas boas no Brasil. Porque assim, ou você faz isso em todas as escolas, ou não faz em nenhuma. Resultado, adivinha? Não se faz em nenhuma, porque é uma ideia de que tem que ou muda tudo para todo mundo de uma só vez ou não faça nada. Então, quando alguém vier com esse tipo de abordagem, tem que questionar, você está a serviço de quê? Ou de quem? Porque para quem quer uma mudança e para quem tem uma visão orgânica dos processos de mudança, a gente sabe que a mudança pode começar bem pequena. O problema não é começar pequeno, todos nós começamos como uma célula ovo. Olha o tamanho da criança agora aqui, ó, né? Então, nós começamos bem pequeno, mas se você nutre, aquilo pode crescer e se desenvolver, né? Muito bem. Então, a minha palestra também se desenvolveu até aqui, e depois a gente continua no debate. Obrigado.